Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 31 de agosto. Jeremias, capítulo 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, Bebei vinho. Mas eles disseram, Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, Nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos, Vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel.
Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. E clamei a eles, e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e lança-o no fogo. Jeremias capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade ou o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo, Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Jeremias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as Baruque pelo livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuse, dizer a Baruque, O rolo que leste aos ouvidos do povo,
toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe, assenta-te agora e lê-os aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo, declara-nos agora, como escreveste da sua boca todas estas palavras? E disse-lhes Baruque, com a sua boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então Jeremias ditou as palavras daquele livro e Baruque escreveu. Então disseram os príncipes a Baruque, vai e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu-o aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Este rei é o rei Jeoaquim. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Então, um rolo escrito por Baruque, ditado por Jeremias e ordenado por Deus. O rei Jeoaquim cortou com canivete e queimou. Eu comentando. Posto que Onatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. Eu acho isso aqui lindo demais. Eles queriam mandar prender Jeremias e Baruque, mas Deus os escondeu. Então Deus nos esconde, não precisa o homem, não precisa ninguém nos esconder. Nós não precisamos de esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Continuando a leitura. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo, Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás, Assim diz o Senhor, Tu queimaste este rolo, dizendo, Porque escreveste nele anunciando, Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, Não terá quem se assente sobre o trono de Davi,
e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado sem que me ouvissem. E visitarei sobre ele e sobre a sua semente e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, o rei queimou o primeiro rolo. Ele não quis ouvir o primeiro. Deus deu ordem a Jeremias que ditasse o segundo e ainda acrescentasse muito mais no segundo rolo. Eu, quando vejo esse texto, eu fico imaginando. Às vezes não vão nos ouvir na primeira mensagem, nem na segunda, nem na terceira. Mas Deus vai enviar ou outros mensageiros ou outros profetas para falar ainda mais do que os primeiros falaram. Comentário meu. Jeremias capítulo 37. Jeremias na prisão. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Joaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maasés, o sacerdote, ao profeta Jeremias para lhe dizerem, : Roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito. Ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo, : Assim diz o Senhor, Deus de Israel, : Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar, : Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor, : Não enganeis a vossa alma, dizendo, : Sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão. O exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Vou repetir o versículo 10. Porque ainda que ferisseis a todo o povo, o exército dos caldeus que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias o profeta, dizendo, :
tu foges para os caldeus. E Jeremias disse, E Jeremias disse, isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço, e nas suas celas ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo, há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias, há. E disse ainda, na mão do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que tenho pecado contra ti e contra os teus servos e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que profetizaram, dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vós, nem contra esta terra. Agora, pois, ó rei meu senhor, caia a minha súplica diante de ti. Não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Amém. Graças a Deus. Terminei de gravar o mês de agosto. Você ouviu Jeremias capítulo 35, 36 e 37. Se você está prestando atenção nesta leitura, se você está observando o quanto Jeremias sofreu, tudo o que fizeram com o profeta Jeremias, todas as maldades, prenderam, bateram nele, colocaram no calabouço, e ele saía da prisão, saía do cepo, saía do calabouço e repetia as mesmas palavras que Deus mandava ele falar aos reis, aos sacerdotes, aos príncipes. Jeremias não temia ao homem, ainda que o matassem. Ele estava pronto a obedecer à voz de Deus. Talvez seja um pouco difícil para você que está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial. Eu sempre digo que a Bíblia não é escrita na ordem cronológica. Eu tenho um plano da leitura na ordem cronológica no meu site, neusabaldini.com. Mas quando eu vejo essas profecias de Jeremias, quantas vezes você ouviu Deus dizendo, mandei meus profetas madrugando e falando e profetizando, mas não me deram ouvidos, zombaram dos profetas. Sabe o que eu digo para você que está ouvindo esta palavra e para mim que estou gravando, para qualquer pregador da palavra de Deus, qualquer ministro, qualquer irmã, qualquer vaso de barro usado nas mãos do Senhor, não tema ao homem. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Fale o que Deus te mandar. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, que o povo quer mensagem que agrade o seu ego. O povo quer mensagem que fala de prosperidade, de riqueza, de bens, de carros, de casas. Nada disso é proibido. Deus não proíbe ninguém ser rico, nem ter carro, nem casas, nem mansões, nem conta bancária. Mas o que Deus quer de nós é a obediência. Desde que tenhamos nossos bens, nossas finanças,
tudo ganho com o nosso trabalho, com sinceridade, com fidelidade, desde que não seja suborno, desde que não seja ganhos ilícitos, Deus não proíbe ninguém de ser rico. O que Deus quer de nós é um coração quebrantado, um coração humilde, uma vida íntegra, reta, digna de um dia morarmos na eternidade com Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Noé, que Noé andava com Deus. A Bíblia nos diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. Será que nós estamos incluídos nesta lista? Eu espero que sim. Que você que está ouvindo esta leitura, preste bem atenção. Ser mensageiro de Deus ou mensageira, ser profeta de Deus, é falar a mensagem que Deus manda e não a que o homem quer que falemos. Que Deus te abençoe, que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu fiz essa tabela da leitura anual, na ordem sequencial. Na próxima gravação, estarei lendo o capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. Vamos ver o final da história deste profeta, o que aconteceu com ele. Deus te abençoe, obrigada por me ouvir, um grande abraço e até a próxima gravação, se Deus quiser.